já para responder algumas perguntas que foram feitas para ele. Então, pastor Elias, se você está aí conosco, por gentileza, eu quero já lhe fazer algumas perguntas selecionadas para você. Tudo bom, pastor Elias? Podemos começar? Muito bem, então vamos lá. Pastor Elias, se o santuário sempre existiu, por que nós costumamos afirmar que Jesus inaugurou o santuário por ocasião da sua ascensão? De fato, quando Jesus ascende aos céus, ele inaugura o santuário, mas num sentido de que ele agora, como Deus homem, ele é o sumo sacerdote nesse santuário. É uma nova etapa, uma nova fase no ministério, nas funções do santuário celestial, funções que ele não possuía antes, porque antes Cristo ainda não havia morrido na cruz, ainda não havia o sangue do Filho de Deus para ser oferecido naquele santuário. Muito bom. Pastor Elias, se o santuário é visto como o trono de Deus, isso quer dizer que a existência do santuário vem antes da queda do ser humano, já como um ente de juízo e de redenção? Sim, de certa forma sim. O santuário já existia, obviamente, no tempo do Antigo Testamento. Há várias passagens no Antigo Testamento que se referem ao santuário celestial. E várias passagens também mostram o santuário celestial funcionando em sincronia, digamos assim, em uma relação dinâmica com o santuário terrestre. Mas no período antes da cruz, o foco, de certa forma, do sistema da salvação, do processo de ensinar o ser humano a respeito do plano da salvação, estava focalizado no templo, no santuário terrestre. O santuário celestial já estava lá, validava, legitimava o que estava ocorrendo na Terra, e ele existiu muito antes disso, como sempre foi o trono de Deus, o lugar do trono de Deus, o lugar de adoração em que os seres celestiais criados se congregam para adorar a Deus. Salmo 150 é um exemplo disso. Então, o santuário celestial é o centro de comando do universo, ele tem múltiplas funções que não estão restritas a lidar com o problema do pecado, porque transcendem a isso. Ele já existia lá no céu, quando o pecado entrou através de Lúcifer, começando ali no céu, mas ele já existia, já estava lá. Ezequiel 28, Isaías 14, são passagens que nós podemos usar para mostrar isso. Excelente. Obrigado ao estudante Carlos Briguetti Carvajal, quarto ano de teologia da nossa sede do seminário no Chile. Pastor Elias, se o juízo investigativo iniciou em 1844, significa que os nomes dos que estamos vivos podem já ser examinados? Pergunta a Fabiola, da União Equatoriana. Esta é uma pergunta que é frequentemente feita e a resposta que eu tenho é a seguinte: os nomes dos vivos serão examinados em algum momento. Mas quando isto ocorrer, nós já estaremos no final, quase para que se aproximando do fechamento da porta da graça. Então, nós podemos estar tranquilos que hoje o nosso nome não está passando lá, porque no momento em que o nome passar, já está selado o destino do indivíduo. Ele não mais poderá se perder, e quem está perdido não mais poderá se salvar. Agora, a boa nova disso, que eu quero enfatizar aqui, e eu acho que é nesse ponto que está, que apresentam muitos mal-entendidos com relação à doutrina do santuário e à segurança da salvação, é a seguinte: no momento em que o pecador aceita Cristo na cruz do Calvário, aquele pecador está salvo. O seu direito ao céu está garantido com base na justiça de Cristo. O julgamento do santuário celestial não é para definir ou decidir a minha salvação. O julgamento no santuário celestial tem que ver no contexto do conflito cósmico entre o bem e o mal, onde o caráter de Deus precisa ser vindicado. Porque no momento em que Cristo perdoa o meu pecado, ele faz isso com base no sangue que ele derramou na cruz, ele agora tem que justificar o perdão que ele me deu para o universo, para as criaturas inteligentes, para o concílio celestial. Então, o juízo investigativo tem mais a ver com Cristo propriamente, de certa forma, do que comigo mesmo. Naturalmente, isso me interessa como pecador. E eu preciso estar atento a esta realidade. Mas, de fato,
o juízo não é para definir a minha salvação, porque a minha salvação já foi garantida na cruz. Então, a correta compreensão do ministério de Cristo no santuário celestial não nos tira a certeza da salvação. Muito pelo contrário, ela coloca o contexto da salvação individual num contexto cósmico, porque nós temos a tendência de entender salvação como uma transação individual entre o pecador e Cristo. Obviamente que há um elemento individual, pessoal, particular aí, porque o pecador precisa aceitar a salvação para receber. O pai dele, a mãe dele, o marido, a esposa, não pode tomar essa decisão no lugar dele. Mas uma vez que eu tome minha decisão e Cristo toma o meu pecado sobre ele, a partir daquele momento, o meu pecado passa a ser um problema de Cristo. E ele vai resolver isso. Ele vai explicar para o universo inteiro por que ele me salvou. Então, o juízo investigativo precisa ser entendido também dentro desse contexto. E aí nós vamos perceber a beleza do santuário. O santuário não nos tira a certeza da salvação. O santuário nos garante que Cristo, de fato, assume os nossos pecados e vai lidar com eles e vai explicar por que ele nos perdoou para o universo inteiro. Que bênção! Isso significa que compreender a doutrina do santuário é essencial para a nossa vida. Pastor Elias, a última pergunta, por gentileza. Qual era o papel de Cristo no Antigo Testamento, no santuário celestial? Será que estavam as funções sacerdotais de Cristo estavam em repouso? O que ele fazia exatamente no santuário na época do Antigo Testamento? Veja, Cristo é o eterno mediador entre a criação e a deidade, e Deus. Então, mesmo antes da morte dele na cruz, ele já era o mediador. Foi através de Cristo que Deus criou o mundo. Esse é um aspecto fundamental da teologia bíblica. Então, de certa forma, Cristo já estava lá, no santuário celestial, no céu, né, coordenando, validando, muito atento ao que estava ocorrendo aqui na Terra, no santuário terreno, porque o que estava acontecendo aqui era uma prefiguração da realidade que ele ia trazer a efeito quando ele morresse na cruz. Então, obviamente, não podemos dizer que funcionava da mesma maneira, porque o sangue de Cristo ainda não havia sido derramado, mas, de certa forma, Cristo já estava ali, lidando com o problema do pecado e preparando, né, o cenário para a sua vinda aqui na Terra. Muito bom. Pastor Elias, muito obrigado pelo tempo que você dedicou, por nos compartilhar conosco o seu conhecimento bíblico teológico e porque você sempre está disposto a colaborar com a Divisão Sul-Americana. Ótimo restante de dia para você. Obrigado, um prazer. Muito bom, amigos. Excelente, não? Que bom a gente ter esses esclarecimentos. E obrigado porque vocês enviaram suas perguntas e essa interação só é possível porque vocês tomaram tempo para poder, enviar suas perguntas a fim de podermos interagir neste momento. Pastor Alberto Tim, você já está aí conosco? Com certeza. Então vamos lá. As perguntas mais difíceis foram separadas para você, viu? Puxa, eu pensei que você era meu amigo e agora a que conclusão eu chego? Poxa vida, agora você me colocou numa situação ruim. Vamos ter que fazer o conceito do que é ser amigo, né? Tá bom. Pastor Tim, Hugo Marcelo Martínez do Chile pergunta o seguinte: o que a Bíblia diz sobre a ideia do perfeccionismo que está aparecendo em nossos tempos? Ellen White afirma que a última geração será uma geração que não pecará? Interessante a pergunta. Eu creio que um bom texto, já que tocou no lado bíblico também, seria Filipenses capítulo 3, versos 12 a 15. Se você ler o verso 12, diz: não que eu tenha já atingido a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo. E depois o verso 15 diz: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então, é mais ou menos como Lutero diz, que o cristão é simul justus et peccator, ou seja, ao mesmo tempo ele é justo e pecador. Em si mesmo, intrinsecamente, o ser humano não é perfeito. Porque pecado não é simplesmente atos, é uma condição. Então, mas aqueles que estão em Cristo,
ainda que, e Cristo é perfeito, ainda que não sejam perfeitos em si mesmo, a justiça de Cristo os cobre e eles são considerados perfeitos. O que faz a diferença entre esses dois textos, ou seja, o verso 12 e o 15, é o que vem no meio. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Aqueles que estão no caminho da perfeição, ainda que não sejam perfeitos sem pecado, já são considerados em Cristo, mas nunca em si mesmo. Agora, quanto ao que Ellen White tem a dizer, ela fala no desenvolvimento do caráter, que nós devemos crescer mais e mais à imagem e semelhança de Deus. Não há desculpa para o pecado, mas no livro Atos dos Apóstolos, em inglês e português, porque a paginação é a mesma, em espanhol teria que dar uma olhadinha, porque seria a metade do capítulo 55, capítulo 55 do livro Atos dos Apóstolos, intitulado Transformado pela Graça. Ellen White diz bem claramente: a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo de sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. E continua. Aí ela chega num ponto onde ela diz: enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum momento no qual posso dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. É lógico que, atrelada a essa questão da última geração, ou da teologia da última geração, tem esse conceito de que eles vão viver completamente sem pecado. Tudo depende de como você define pecado. Se pecado é simplesmente atos, então justiça é fazer ou não fazer. Mas se pecado é uma condição, essa condição só será eliminada quando o nosso corpo for transformado por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, não se esqueçam, Ellen White tem uma doutrina de perfeição, mas não de perfeccionismo, porque o perfeccionismo é essencialmente antropocêntrico no nosso desempenho. E a vindicação final do caráter de Deus não é antropocêntrico também, é cristocêntrico. A última geração será uma geração que vai se aproximar mais de Deus, é lógico, sob a perseguição e tudo mais. Agora, nada pode substituir a suprema, final e sem precedentes vindicação do caráter de Deus na vida e obra de Cristo. Não é sem motivo que Ellen White chega a dizer que temos apenas uma fotografia perfeita de Deus, e essa é Jesus Cristo. Muito interessante, quer dizer então que o processo da perfeição pode ser descrito como cristocêntrico, enquanto que o perfeccionismo antropocêntrico. Bem esclarecedor. Ainda que a pessoa negue, mas é assim. E você vai ver constantemente, é o meu desempenho. Algo para a gente pensar mesmo com seriedade. Pastor Tim, aqui tem uma pergunta muito interessante. Se a base doutrinária da igreja é a Bíblia, como explicar textos de Ellen White que afirmam, por exemplo, que existem outros planetas com vida criados por Deus? Isso não está na Bíblia. De onde Ellen White tirou, outro exemplo, o cenário escatológico tão bonito e claro exposto, por exemplo, no livro O Grande Conflito? Afinal, esses detalhes não estão na Bíblia. Como podemos pensar, então, que nós temos que defender apenas a Bíblia, mas ao mesmo tempo utilizamos esses textos belíssimos de Ellen White? É uma pergunta muito interessante, pertinente, porque a gente às vezes cai numa falsa humildade e dá a impressão que tudo que Ellen White disse já foi dito anteriormente, ou como nós dizemos em português, chover no molhado. Então, nesse sentido, não haveria nenhuma razão para um dom profético se simplesmente repete o que os profetas anteriores já disseram. Tudo depende como nós entendemos o processo de inspiração.
cada novo profeta espera-se que coloque, que dê uma contribuição adicional. Então, nós temos um legado profético no qual eu aceito a Moisés como profeta verdadeiro, porque Deus falou a ele, mas Jeremias, porque ele falou em harmonia com Moisés e os profetas anteriores, a João Batista da mesma forma, e da mesma forma Ellen White. Eu aceito Ellen White como profetisa verdadeira porque está em harmonia com o cânon bíblico. E o fundamento de toda a doutrina é a Bíblia, mas isso não significa que um profeta não possa expandir, esclarecer e acrescentar coisas, sempre em harmonia com esse legado profético do cânon bíblico que nós temos bem esclarecidos. Agora, seria quase que irônico dizer que Deus criou esse universo com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, para não existir vida nenhuma. Então, já pela lógica humana, nós chegamos a esse ponto. Há textos bíblicos que dão pequenos insights nessa direção de que há vida em outros mundos, embora não sejam tão explícitos assim, mas eu não creio que Ellen White está contradizendo a Bíblia nesse particular. Quanto ao cenário escatológico, depois que a Bíblia foi escrita, muito ocorreu, principalmente o desenvolvimento da Igreja Católica ao longo dos séculos e o seu poder papal, mas o cenário futuro ela viu claramente em visão. Então a questão não é tanto se o cenário escatológico como ele é, mas a base ela é, eu creio que em conformidade com o texto bíblico ampliado. Mas ela viu em visão. A questão é se você aceita o dom profético dela ou não. Se não aceita, então nem faz sentido nenhum. Mas se você aceita que Ellen White recebeu visões e também revelações sobrenaturais como os demais profetas, então não tem nenhuma dificuldade, porque numa visão profética, o profeta pode ver o passado distante, como a criação do mundo, ou o futuro que ainda não chegou, porque Deus controla tudo. Isso que aconteceu com Ellen White, em harmonia com a Bíblia, mas uma visão bem mais ampliada, fruto da revelação sobrenatural de Deus. Muito bom, quer dizer que o ponto-chave, pastor Tim, está, nesse particular, em entender o dom profético e aceitar o dom profético, certo? Exato. Pastor Tim, muito obrigado por seu tempo, sua disposição, você sempre atende a divisão sul-americana e nos enriquece com seu conhecimento, com suas apresentações. Tenha um bom restante de dia. Obrigado. Obrigado. Ok. Muito bem, amigos, excelentes perguntas, né? Que bênção poder ter a ajuda desses homens que Deus escolheu e preparou para nos ajudar a entender grandes temas da palavra de Deus. Agora eu quero conversar e fazer algumas perguntas ao Dr. Ángel Manuel Rodrigues. Ele já está também junto conosco e nós temos algumas perguntas que foram enviadas especificamente para ele. Dr. Ángel Manuel Rodrigues, muito obrigado por sua presença. Essas são as perguntas fáceis, verdade? É uma pergunta fácil, não é verdade? Mais ou menos. Doutor Ángel Manuel Rodrigues, me indicaram que eu deveria falar em português aqui. O que está mal? O que está errado? O que está errado? Adorar no domingo ou deixar de adorar no sábado? Bem, o que determina o que é correto e o que não é correto não é a minha opinião, é o que a palavra de Deus nos indica. E, obviamente, a Bíblia é muito clara. O cristianismo, o dia de repouso é o 7º dia da semana, instituído na criação, não para os judeus, mas para a raça humana. Então, não é um assunto do que eu escolho, adorar no sábado ou adorar no domingo. Não, é o que a palavra de Deus diz. A palavra fala bem claro que nossa responsabilidade é adorar ao nosso Deus como Criador e como Redentor no santo dia do sábado. Eu não estou certo se eu peguei a ideia da pergunta, mas é isso que eu diria. Excelente.
O senhor entendeu muito bem a pergunta e a resposta também foi excelente. Pastor Ángel Manuel Rodrigues, seria correto dizer que os adventistas somos cristãos? Será que nós nos encaixamos nessa nomenclatura? Ou talvez nós adventistas deveríamos dizer que somos judeu-cristãos? O que o senhor pensa sobre isso? Isso depende como a pessoa entende a frase ser cristão, certo? Ser cristão, o que significa é que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, como nosso substituto, e estamos alinhando, por assim dizer, nossas vidas ao longo dos ensinos que Ele nos deu. É certo que alguns indivíduos acusaram os adventistas de não serem cristãos porque têm a ideia de que nós ensinamos que a salvação é por obediência à lei. Enquanto nós realmente nunca ensinamos, embora a gente nunca tenha ensinado isso, a salvação é por meio de Cristo Jesus, sua morte sacrificial, e é uma resposta de gratidão a essa salvação. Então, nós somos cristãos. Somos cristãos e cremos que o Antigo Testamento é parte do cânone e, portanto, o estudamos cuidadosamente para entender qual é a vontade de Deus que foi revelada ali para nós. Não é que somos judeus, somos cristãos. E pela fé somos parte da família. E a revelação que Deus deu aos profetas no Antigo Testamento, Moisés, é parte da nossa herança como cristãos. Muito bem. O senhor escreveu há algum tempo atrás um artigo sobre ecumenismo, e eu me lembro tê-lo lido. Muito bom. Há uma pergunta que vai nessa direção aqui do Patrício Lopes, da União Equatoriana. Ele diz assim: nós somos criticados fortemente por nossa agenda de liberdade religiosa. Algumas pessoas nos acusam de que, como igreja, estamos nos vendendo, estamos apostatando e estamos nos unindo à Babilônia. Isso é verdade? Como é que nós podemos explicar tudo isso? Nós temos ênfase na liberdade religiosa, e isso é bíblico. Porque Deus nos criou como entes com livre-arbítrio. E nós defendemos esse ensino bíblico de que nenhum governo tem a autoridade de forçar-nos a crer no que a maioria acredita ou no que um grupo que é apoiado por outros creia. Nosso livre-arbítrio, nós somos responsáveis por ele perante Deus. Portanto, temos essa liberdade que Ele nos deu. Aqui na América, em toda a América e em todo o mundo, nós promovemos a liberdade religiosa, o direito que o ser humano tem, que Deus deu ao ser humano, de adorar baseado nas convicções que a pessoa tem. Isso não quer dizer que a adoração que estou fazendo está boa ou ruim. É a liberdade de consciência que deve ser iluminada pela Bíblia. E nós a defendemos porque ela também nos ajuda a ter um contexto social. E a um político, temos a liberdade de proclamar a mensagem dos 3 anjos para o mundo. Agora, a acusação que fizeram contra nós, que estão nos associando com a Babilônia, é um assunto de onde está a evidência. Onde está a evidência? Continuamos nossas conversações com protestantes e também com católicos, mas o que temos feito nessas reuniões é testemunhar da mensagem que Deus nos deu, testemunhar dessa mensagem e colocá-la num nível onde podemos ter um diálogo inteligente com pessoas de outras denominações, incluindo os políticos. E essas palestras que têm sido feitas, especialmente com os católicos, são tão sensíveis na página do Instituto de Pesquisa Bíblica. As conversações que tivemos com os luteranos, foi publicado um livro, e o livro está acessível, as pessoas podem ver, e o que vamos discutir
é sensível, é simples. Nós pusemos ali o que a igreja ensina e crê e testificamos sobre isso. Nunca vi nenhum arranjo de que agora os católicos vão começar a nos abordar. Não, nada disso. Foi missão num nível muito maravilhoso. Se alguém tem dúvida, olhem um vídeo em algum lugar no Facebook. Eu dei um relatório desses diálogos. Na América do Sul, eu não me lembro bem, acho que foi no Equador ou na Bolívia. Alguém estava gravando. É um vídeo comprido. O puseram na internet. Agora não está mais. Pelo que eu escutei, foi muito útil para muitos membros da igreja que haviam pensado que estávamos negociando com o catolicismo, quando realmente não foi assim. Então, se alguém quiser ver com mais detalhes essas conversações que tivemos com outras denominações e o propósito do que dissemos ali, vão lá. Eu nunca vi o vídeo porque eu não fico me procurando na internet. Não preciso, eu não estou preocupado. Tem outras coisas mais importantes para fazer, mas pelo menos esse vídeo me dizem que foi muito útil para a igreja. Uma última pergunta, doutor Emanuel Rodrigues. O pastor Gilberto Santana, aqui do Brasil, ele diz o seguinte: a igreja tem se preocupado em abrir algumas frentes de trabalho e tem denominado esses grupos de igrejas diferenciadas. E ele pergunta o seguinte: como nos mantermos como uma igreja bíblica, com a nossa identidade bíblica, ao mesmo tempo que alcançamos esses grupos em culturas e grupos bem específicos? Como alcançar pessoas de culturas diferentes, mas não abrindo mão da nossa forte identidade bíblica e teológica? Eu não posso dizer nada sobre o projeto de igrejas diferenciadas na América Latina, porque eu não conheço os detalhes. Mas a intenção da pergunta é, claro, é uma pergunta com interesses missiológicos. Como a igreja pode cumprir sua missão, alcançando grupos tão diversos, não somente na América Latina, mas ao redor do mundo. E aqui a igreja, eu penso, a igreja adventista foi muito fiel à Bíblia e muito constante em seu enfoque em como alcançar esses grupos. Se eu estou representando bem o que a igreja tem pensado e dito, nós não temos problemas com como alcançar essas pessoas. Ou seja, o evangelista, o missiólogo, deve ser criativo, deve buscar formas de se aproximar desses grupos. Então, o método é o que nós podemos ajustar, arrumar, mas a mensagem não podemos mudar. Eu acho que essa foi a posição da igreja sempre, de que a mensagem não é negociável. Vocês, por exemplo, não podem ir ao mundo muçulmano e começar a guardar a sexta-feira com eles, pensando que aos poucos a gente vai trocar pelo sábado. Nós não negociamos essas verdades bíblicas. Nós as apresentamos claramente para eles. Então, o que a igreja tem feito? Podemos trabalhar, modificar a metodologia, mas quando vem a mensagem, não, aí não há nada negociável. Nós temos que apresentá-la de uma forma que seja relevante e atraente para a comunidade, mas a mensagem nós não podemos mudar. Muito bom. Doutora Emanuel Rodrigues, muito obrigado por seu tempo, tanto na palestra quanto agora, dedicando esses minutos a responder essas perguntas. O senhor sempre faz isso com simpatia, com carinho. O senhor é muito querido aqui na divisão sul-americana, viu? Esperamos ter a sua colaboração em outras vezes. Eu los quiero a ustedes muchísimo. Ustedes han sido para mí muy cariñosos, muy... Eu quero muito bem vocês. Vocês foram muito carinhosos. Para mim foi um prazer fazer parte desta equipe neste simpósio. Muitas bênçãos para todos. Que Deus os abençoe e os guarde. Já passaram 30 minutos, nem vimos o tempo passar. Nós temos agora o nosso próximo convidado, o Dr. Wawena Dunker.
ele vai responder a uma pergunta. Acho que ele já está conosco também agora. Temos uma pergunta especificamente para ele neste momento. Muito obrigado, Dr. Dunker, por sua presença. O senhor, na sua apresentação, fez uma defesa sólida, forte, bíblica, em relação à identidade da igreja. O pastor Elvin Ventura, desde o Peru, ele faz a seguinte pergunta para o senhor. Se nós não tivermos uma eclesiologia sólida, uma eclesiologia bíblica, isso significa que vamos perder o nosso propósito como igreja adventista? O senhor poderia enfatizar um pouco mais isso, por favor? I don't know whether someone is going to translate for me, but I caught glimpses. I couldn't completely understand. Eu acho que alguém iria traduzir para mim, mas eu acho que não traduziram. Just a moment, please. Can you hear me? Eu posso fazer de novo a pergunta para o tradutor. Se nós não tivermos uma eclesiologia sólida, bíblica, isso significa que poderemos perder o nosso propósito claro como igreja? O senhor poderia fazer uma explicação a respeito disso? Vamos ver se a tradução chegou agora. Ele tem que mudar o idioma lá no planeta, tem que mudar o idioma. Está saindo em inglês para ele. Oh, so Dr. Dunker, you need select. I need to translate. You need to select the button of English in your computer, please. Where is that? Oh, interpretation. Okay, let's see. Okay, all right. Sorry. So okay, Gretel, I did. So Gretel, go ahead, please, with the translation. Can you hear me? I still quite don't get it, but I think the question is that if we don't have a solid biblical understanding of A pergunta é, se nós não temos uma funda básica da eclesiologia, nós vamos perder a ideia vamos perder nossa ideia como igreja? Então, nós não fazemos as coisas por nada. Cada empresa tem uma missão, e a missão que leva o que eles fazem, que dirige o que eles fazem. E a igreja ela existe por um propósito. Então, cada igreja vai fazer as coisas de acordo com a declaração da missão. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, se nós lemos a crença fundamental número 13, nós temos um propósito como igreja. É muito claro sobre o que nós somos. Então, a menos que essa compreensão sobre o que nós fazemos, que também é uma expressão da teologia além da igreja, a menos que a nossa eclesiologia esteja sólida, a nossa prática, o que nós fazemos, seria inútil. Se nós não sabemos quem nós somos, que é a nossa eclesiologia, não saberíamos o que estamos fazendo. Então, uma compreensão sólida da Bíblia é que é importante não perder o nosso foco, o nosso alvo, e assim a nossa missão será feita. Muito obrigado. Tínhamos apenas essa pergunta para o senhor. Obrigado por nos lembrar como é importante termos um fundamento sólido, bíblico, em nossa eclesiologia. Um ótimo restante de dia para o senhor. Thank you. Muito bem, amigos. Seguimos com as nossas questões. Agora queremos convidar o Dr. Ronnie Nalin, ele da área de ciências. Ele fez uma apresentação extraordinária ontem e nós temos algumas perguntas para ele. Ele já está conosco também aqui e eu quero começar dirigindo a ele a primeira pergunta. Tudo bom, Dr. Nalin? Está conosco já? Muito bem, então ele não está presente ainda, vamos ver se ele ingressa daqui a pouco. Mas eu imagino que o Dr. Félix Cortés já esteja conosco. Dr. Félix Cortés está conosco? Muito bem. Pastor Esteli,
Seja bem-vindo mais uma vez. Temos algumas perguntas para o senhor. Nós selecionamos algumas perguntas interessantes e queremos que o senhor nos ajude a compreender. Vieram várias perguntas como reação à sua apresentação. Vamos começar com a primeira pergunta, que diz assim, pastor Stelly: como lidar com as pessoas que estão usando e ensinando os métodos preteristas e futuristas, teólogos ou não teólogos? Como lidar com essas pessoas para resguardar a igreja, os irmãos, a fim de que usem o método correto de interpretação bíblica? Como fazer? É um desafio e é uma pergunta um pouco difícil também. Por um lado, é muito significante ter a correta interpretação da profecia, porque a nossa igreja, ela foi fundada no cumprimento das profecias bíblicas. E isso é uma parte significante da nossa crença. E como ver com as pessoas que não acreditam nisso, como compartilhar com elas? Se tem alguém dentro da igreja que está tentando diminuir essa interpretação bíblica correta das profecias, eu acho, primeiro, que nós temos que realmente continuar estudando e prover e fornecer cada vez mais argumentos poderosos para tentar convencê-los. Mas o problema é que se uma pessoa não está aberta, porque, você sabe, nós temos apresentado um dos primeiros interpretações das profecias apocalípticas é estar aberto, ser guiado por Deus, é ser ensinável e ser humilde. Mas se as pessoas que têm seu próprio abordagem futurista e proterista, que desenvolveu sua própria interpretação, e eles não ouvem a ninguém, e eles acham que eles são os únicos na Terra que sabem a verdade, que eles são muito orgulhosos e não são ensináveis, então tem muito pouca coisa que você pode fazer, apenas orar e esperar que o Senhor, por meio do Espírito Santo, de alguma forma, consiga quebrar essas barreiras dessa pessoa. Mas na nossa parte, como pastores e professores, eu acho que devemos enfatizar cada vez mais do chão sólido que nós pregamos. Continuar pregando, continuar fazendo pesquisas e continuar mostrando. Eu acho que essa é a única maneira que podemos fazer em que o Espírito Santo poderá ser poderoso, vitorioso. Na divisão sul-americana, nós apreciamos muito a sua profundidade teológica, mas também a sua capacidade de trazer tudo isso para a igreja. Isso realmente é muito bom. Obrigado. Há uma outra pergunta para o senhor. Que evidências existem de que o batismo de Clóvis ocorreu no ano 508? Essa pergunta é feita porque alguns historiadores assinalam que esse batismo aconteceu em outro momento, no ano 496. Será que o batismo de Clóvis é de fato necessário ou um marco importante para a compreensão das profecias dos 1290 anos ou dos 1335 anos? Isso também é uma pergunta muito interessante. Claro que para nós, como o ano 508 é muito significante, porque esse é o ano em que nós começamos a contar os 1335 e 1290 do Daniel 12. Vamos dizer que argumentos ou que provas nós temos de que Clóvis realmente foi batizado em 508? Como eu já falei na minha apresentação, a igreja oficial, a católica oficial, acredita que o batismo dele foi em 496. E eles estão fundando isso nos documentos que eles têm do historiador Gregory de Tours. E Gregório não era um contemporâneo do Clóvis I. Então, ele, na verdade, nasceu em 538 e ele está falando de 508. Ele estava próximo, mas ele não era um contemporâneo. Então,
a razão de que essas pesquisas foram feitas por estudiosos não adventistas, e uma pesquisa recente foi feita por Danush Santer, e ele estudou todas as evidências desde a época de Gregório, e ele chegou à conclusão de que, estudando tudo na época, das originárias, dos idiomas, todos os escritos, e esse pesquisador mostra que o Gregório de Tours realmente reconhece que ele não tem a data exata, era uma data aproximada. Número 2, o mesmo pesquisador mostrou que tem um argumento muito mais forte para ser feito, para determinar sobre o batismo dele. E isso vem de um contemporâneo de Clovis I. É o Avinis de Viena, que era um contemporâneo de Clovis I, que nasceu em 450 e morreu em 519. Então ele morreu exatamente ele viveu nesse mesmo período. E muitas cartas foram preservadas na linguagem de latim que correspondem que os hábitos de Viena e o de Clovis I. E, na verdade, esse bispo, parabenizou Clovis pelo batismo dele. E colocou um número de circunstâncias históricas que aconteceram naquela época que realmente indicam o que aconteceu em 508. Então, essa é a evidência mais significativa que nós temos. E você pode encontrar isso em um livro em que esse pesquisador fez a pesquisa sobre ele. E há vários historiadores que mostram que 508 é a data. E por que isso é tão significativo? Porque é a data que nasce Paris. É uma data que não é tão significativa, além de ser significativa para a igreja, mas também para as pessoas da França. Essa é uma das evidências mais fortes que nós temos. Mas a pergunta é, vamos dizer que se alguém chegasse e falasse, olha, não foi em 508, eu ainda iria, com base nas Bíblias de Daniel 12, eu iria dizer sim, porque mesmo que não fosse batizado naquela data, Clovis, naquela época, estava salvando a Igreja Católica, porque se não fosse o Clovis não tivesse naquela época, naquele ano, a aliança deveria... E foi nesse... Então, eu acho que nós temos base suficiente para acreditar que foi dessa forma. Mas os pesquisadores, historiadores, até alguns não adventistas... Quando eu li de algum dos nossos pioneiros, eu tinha algumas perguntas, algumas dúvidas na minha cabeça por conta dessas questões. Mas quando eu terminei de ler, eu acreditei e eu louvei a Deus por isso. Conhecer os detalhes da história e buscar documentos primários para poder fundamentar a nossa resposta. Uma última pergunta para o senhor. Com relação às 3 abordagens da interpretação das profecias que o senhor delineou na sua apresentação, um pastor faz a seguinte questão, a seguinte pergunta: como é que a igreja, no caso o senhor é um administrador da igreja também, como é que a igreja tem acompanhado as pessoas que acabam usando e espalhando métodos de abordagem profética que não são apropriados? A igreja acompanha, a igreja faz alguma coisa com essas pessoas? O que o senhor tem a dizer a respeito? Eu estou feliz que não sou eu que tenho que lidar com essas pessoas. Você está muito certo. Nós temos que distinguir algumas coisas. Nós temos as pessoas que realmente estão compartilhando a abordagem historicista acima das profecias apocalípticas, e ainda assim tem outras diferentes visões.
em relação a doutrinas. Quando se fala de Daniel 11, por exemplo, nós temos pessoas que usamos a mesma abordagem historicista, mas tem outras nuances. Quando se fala do livro de Apocalipse sobre as trombetas, nós não temos todas as visões daquilo que nós acreditamos, mas tem pessoas que usam essa mesma abordagem proposta em diferentes nuances aqui e lá. Então eu iria distinguir de forma clara e estabelecer que o adventista usa a abordagem historicista, mas que tenha argumentos e algumas nuances aqui e ali. Eu acho que temos que manter no diálogo e continuar pesquisando e continuar descobrindo qual que encaixa melhor na luz que nós temos da Bíblia e do espírito de profecia. Quando se fala de pessoas que usam uma abordagem totalmente diferente, se a pessoa promove uma abordagem preterista, essa abordagem realmente ela é fundada, não tem nenhuma ligação com o que a gente acredita. Eles falam de poderes supernaturais que vão sim intervir na nossa vida. Então, realmente não tem nada a ver. Quando falamos do futurista, a maioria dos futuristas estão muito próximos dessa ideia e eles estão muito perversa da interpretação que temos. Eles jamais concordariam que os 1844 aconteceu, o que é muito importante para a nossa igreja. Então, temos também aqueles que tentam prover um casamento entre historicista. Sim, nós acreditamos que tudo isso aconteceu, nós acreditamos que ela é significativa, mas gostaríamos de ver um cumprimento duplo que vai acontecer ainda no futuro. E essas pessoas, eu acho que temos uma esperança que devemos mostrar para eles os argumentos bíblicos, à medida de que é impossível ter duas interpretações. Temos que ter uma distinção clara do cumprimento das profecias e da repetição de alguns elementos da profecia. Várias pessoas acham que várias pessoas podemos convencer e mostrar, mas se nós mostrarmos as diferenças delas, além do historicista, então teremos muitas poucas coisas em comum. E um grande problema, teríamos pessoas tentando ensinar e compartilhar o nosso povo. Então é muito significativo. Muito obrigado mais uma vez por sua colaboração. O senhor tem ajudado muito na formação teológica aqui na divisão sul-americana. Recentemente o senhor deu aulas para nosso curso de escatologia e esperamos contar com sua colaboração em outros momentos. Amigos, estamos encerrando esse momento de perguntas, de respostas. Obrigado a você que enviou